Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 26 de julho, nós continuamos meditando então no livro de Apocalipse. Eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse capítulo 1 e o verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu gostaria então de compartilhar com vocês sobre o que estava realmente acontecendo com aqueles irmãos e talvez comparar com aquilo que acontece hoje, que aconteceu há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, porque a gente percebe aqui no livro de Apocalipse que o problema que aqueles irmãos tinham, na verdade os desafios que eles tinham que enfrentar são os mesmos de hoje. Nós vamos então ver uma série de coisas no livro de Apocalipse, vamos ler somente em Apocalipse, para falarmos sobre perseguição, sobre falsa religião, sobre falso ensino, e sobre o verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. João está então dizendo que ele não é diferente dos outros irmãos da Ásia Menor que estavam enfrentando desafios imensos. E o primeiro desafio a gente encontra então aqui, que é essa perseguição. No capítulo 7 e no verso 14 de Apocalipse está escrito: eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Não da grande, mas de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. No capítulo 7, a igreja vencedora está diante do trono. Não a igreja militante, mas a igreja que já venceu. Ela está diante do trono cantando. Então, uma pergunta é feita, quem são essas pessoas? Elas vieram de grande tribulação, porque na vida, no mundo, disse Jesus, tereis aflições. E a gente sabe muito bem que o discípulo de Cristo é chamado a uma vida, às vezes, difícil, no sentido de que aquilo que ele crê, aquilo que ele prega, não é sempre aceito pelo sistema do mundo. E no caso aqui, esse sistema representado por Babilônia, ele persegue a igreja de Cristo Jesus. Então esses irmãos vieram de grande tribulação. Você também vive numa grande tribulação, que é este mundo, porque nós não pertencemos a este mundo. A nossa pátria não está aqui, diz o apóstolo Paulo. No capítulo 6, no verso 10, está escrito: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra, sobre a terra? As almas que estão debaixo do trono estão clamando porque foram perseguidas. O grande problema é que muitas pessoas colocaram esse capítulo 6 no finais dos tempos, achando que só nos finais dos tempos as pessoas são perseguidas. Vá ao Oriente Médio e fale com alguns irmãos das igrejas daquela região do mundo e vocês vão ver que o que eles passam é bem semelhante daquilo que esses irmãos aqui viveram há 2000 anos atrás, quase. Então a gente sabe muito bem que há uma grande justiça. Esta grande justiça vai ser julgada aqui, porque Deus é justo. E essa injustiça aqui é a perseguição da esposa do Cordeiro. Já no capítulo 16, verso 6, está escrito: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um justo juiz. No livro de Apocalipse, que não vai deixar a injustiça reinar para sempre. E ele vai julgar, então, o sangue dos mártires, o sangue daqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. 17:6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Percebe aqui que esse sistema abominável está manchado do sangue dos santos, do sangue da igreja de Cristo Jesus, que sempre foi perseguida e sempre será perseguida, porque o mundo não entende e o diabo não gosta da igreja de Cristo Jesus. E se você passa por tribulação, por perseguição, você deveria dizer amém, aleluia. O inimigo está furioso. Se ele está furioso, é porque eu pertenço ao Senhor. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 19:2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Percebe que em todos esses últimos textos que eu li, você vai encontrar a palavra sangue.
Sangue, não do Cordeiro aqui, mas o sangue dos servos de Cristo Jesus. A vida dos servos de Cristo Jesus que foi tirada porque eles pertenciam justamente a Cristo Jesus. Nesta parte que fala de perseguição, no meu último texto é o capítulo 2, o verso 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Possivelmente lá onde você mora, se você é brasileiro, não existe sangue sendo derramado porque você é crente. Às vezes até os crentes que derramam sangue dos outros, não é mesmo? Mas saiba que existem outros tipos de perseguição. O alvo da perseguição é fazer com que você abandone o Cristo. Talvez seja uma outra coisa que está sendo usado aí onde você mora para te afastar da vida eterna, afastar do compromisso total que você deve ter com Jesus. 100% com Jesus. A perseguição, então, aqui é um tema muito importante no livro de Apocalipse. Um outro tema importante é a falsa religião. Na verdade, a religião já é falsa, né? Porque Jesus não é religião. Apocalipse 13, 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes o poder sobre toda a tribo, língua e nação. O Apocalipse capítulo 13 é a besta. Está falando da besta. Então, esta besta, que é o enviado do grande dragão vermelho, ela vem aqui para fazer guerra aos santos. Como que ele faz guerra aos santos? 18, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamavam dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Ele utiliza a grande cidade. Existem duas cidades no livro de Apocalipse, a Nova Jerusalém e Babilônia. Ou você é a Nova Jerusalém, ou você é a Babilônia. É a Babilônia aqui que persegue a igreja de Cristo Jesus. As duas bestas se associam à Babilônia e são todos os três enviados do dragão para perseguir a igreja, principalmente com falsa religião. 2, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Olha aqui então a falsa religião usando falso ensino, falso apóstolo, tudo falso. Tudo falso. Se não for 7, é falso. Falso apóstolo, falso ensino. Tudo isso é falso. E esta é uma grande estratégia utilizada pela besta. E esse, inclusive, deve ser um desafio muito grande que você está vivendo, quando as pessoas estão pregando metade do evangelho. Quando você prega metade do evangelho, você está pregando uma mentira. O evangelho ou é o evangelho eterno de Jesus, ou não é. Leia o livro de Gálatas, você vai ver que o grande problema da época em que Paulo escreveu aquela carta foi que os irmãos na Galácia estavam sendo ensinados a guardarem a lei de Moisés, por exemplo, e compará-la com Cristo Jesus. Então Paulo diz, se um anjo, mesmo eu ou um anjo, vier anunciar um outro evangelho para vocês, que ele seja anátema, maldito. O evangelho de Cristo Jesus é 100% dependente da graça de Deus, ele depende 100% de Deus, é opera Dio, é uma obra, um trabalho divino. Você só tem que aceitar, você não tem que ficar inventando modinhas, você só recebe. É o que está escrito em João 1,14, que você se torna filho de Deus, ou 1,12, quando você recebe, ou seja, aceita e crê. E coloca sua confiança, inclusive eu acho que eu falei sobre isso no final de semana, coloca sua confiança em Jesus. Confia em Jesus. Você não tem que estar inventando modas. Olha o problema, ora, o problema aqui são esses falsos ensinos. Nos 2,14, por exemplo, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Não existe coisa pior do que a prostituição espiritual. Ou seja, você vai para a cama com outros deuses. Outros deuses.
Ou seja, outro que não seja aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É como se você quisesse pegar na fumaça, guardar a sua sombra numa caixa. São coisas vãs, é vaidade, coisas que não duram para sempre. Só o alfa e o ômega é o que reina e vive pelos séculos dos séculos. A prostituição leva as pessoas à idolatria, a viverem, a adorarem outros deuses que é aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E esta é uma estratégia contemporânea que a besta utiliza, que sempre utilizou e que utiliza hoje também, porque funciona. 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 Muita gente se afastando do evangelho de Cristo Jesus por causa da prostituição religiosa, prostituição espiritual. Mas tenho contra ti que o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam em como dos sacrifícios da idolatria. Capítulo 2, verso 20 de Apocalipse. Não só Balaão, mas também Jezabel, ensinando o povo a se prostituir. Você, não sei se você de vez em quando, imagino que você de vez em quando dê uma olhada no que se passa no YouTube, senão você não estaria me ouvindo então o nosso canal, o canal da Igreja Batista da Costa Basca, uma igreja francesa aqui no sudoeste da França, e você vai ver que tem tanta abobrinha, como se dizia na minha época, tem aí no Brasil, ou no Brasil, né? Você pode também estar em Portugal ou na África. Muita abobrinha, muita coisa ruim, muito falso testemunho, muito falso evangelho, com cara de evangelho. As pessoas citam versos e proclamam mentiras, dizendo, assim diz o Senhor. O Senhor diz nada disso. A palavra do Senhor é eterna. Ele já falou. Você só tem que aceitar. O evangelho é eterno. Então, percebe que nesses últimos capítulos, versículos que eu tenho lido, que fala de Abraão e de Jezabel, são textos falados à igreja. Não estamos mais na Babilônia. Não é a Babilônia da primeira parte que está perseguindo a igreja com falsa religião. É o mal dentro da própria igreja. E isso é um grande problema. Um grande problema. O falso ensino dentro da igreja. 2:24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Ainda, de novo, dentro da igreja, as profundezas de Satanás. Olha que coisa terrível. Quando a igreja se torna uma sinagoga do diabo, não é mais uma igreja. A igreja de Cristo Jesus, ela é pura e santa, porque ela honra e louva somente aquele que vive pelos séculos dos séculos. E o que vamos então encontrar no final desta meditação é que a gente sabe que, felizmente, ontem, hoje e amanhã, sempre haverá a igreja, a verdadeira, de Cristo Jesus. Eu sei as tuas obras, 3:8, e que eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é a igreja que todos nós deveremos ser, a igreja de Filadélfia. Pouca força, mas guarda o nome do Senhor. Deus não te chama para ser um super-homem ou Wonder Woman. Deus te chama para ser obediente a Ele e receber aquilo que Ele te dá. A mesma graça que te salva, nos diz Paulo escrevendo a Tito, ela também te educa, ou seja, ela te conduz, ela te dirige no caminho da vida todos os dias. Você não precisa nem de Jezabel, nem de Balaão, não precisa de evangelho de prosperidade, de evangelho daquilo de outro. Você só precisa de Jesus Cristo, que proclama um evangelho eterno para você hoje. Que Deus te abençoe.